Ezequiel 2. Ah, Essas são isso as aqui era passagens. Jeremias 1,17. Não, mas a não tá primeira na ordem. passagem é Ezequiel. Ezequiel 2. Muito bem. Ezequiel É que eu sabia Jeremias, eu tenho a passagem 4 de a cor. 7. Entendi. Por isso que eu Nós vamos falar sobre a responsabilidade, né, de testemunhar. Ezequiel 2, de 4 a 7. Ezequiel. Só esqueceram da chachada. É que achei muito devagar. Não, mas ela vai estar Ela vai só acompanhando. acompanhando. Acompanha com ela. Acompanha com a Isabel. Qualquer coisa. É Ezequiel quanto? Mas tem mais 2 de dois. 4 a 7. Muito bem. Se bem que tem Bíblia. Eu pego rapidinho. Então vamos lá. Ezequiel. Vamos prestar ler audivelmente. E os filhos, Ezequiel 2, 4 agora. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Isabel. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habites entre escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com os seus semblantes, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam e quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde. Só até aí. Depois a gente vai montar. Vamos tentar digerir, compreender o que está escrito aqui, porque se tem uma coisa que as pessoas não entendem, é a Bíblia, cada um tira coisas mirabolantes. A palavra, ela é bem simples. Vamos lá. O que deu para entender? Daniel. Vamos começar com Daniel. Que O que você entendeu? pra não temer falar, pra Não casa ter medo, rebelde. né? É. Pra ter coragem de ir e pregar. Israel. Entendi assim, ó, que ele tem responsabilidade de pregar para o povo. Não importa se eles vão gostar ou não, que é o dever do profeta pregar. Algum aspecto você queira comentar, Isabel? Que Deus falou pra falar mesmo que ninguém ouça, quer deixem, quer ouçam, assim. Que não importa se as pessoas vão ouvir, não, tem que falar porque é a vontade de Deus, pra pessoa não dizer depois que não ouviu, que aí Deus vai poder falar. Que não isso. teve oportunidade. Que não teve oportunidade, Deus vai poder falar. Teve um aviso, teve um profeta no meio de vocês, e vocês não deram atenção. É aquela coisa, independente daquilo que, do que a nossa vista humana consegue enxergar. E no caso de Jeremias, não ouviram mesmo. É. Mas Ezequiel. foi Não, aqui é testemunho. Ezequiel. Ezequiel. Mas Mas foi eu no tô mesmo falando período e não ouviram do Situação mesmo jeito. semelhante, né? Foi no mesmo período do cativeiro, não ouviram também. O povo duro. E às vezes Deus quer que o profeta fale apenas como testemunho. Para no dia do julgamento ser colocado diante dele. E essa situação, e aquela situação. Ó, mandei fulano para te falar nessa situação. Mandei ciclano te falar naquela situação. E às vezes a pessoa não aceita. Então vamos só repassar aqui algumas coisas. Primeira tarefa de pregar e anunciar não é fácil. O que Deus está preparando, Ezequiel, ele está dizendo aqui que os filhos são de semblante duro. Então, duro é, quer dizer, uma pessoa... Quando você fala uma pessoa receptiva, né? Normalmente na igreja, quando se prega, as pessoas estão receptivas, né? Até certo ponto. Ouvem, não atendem, mas ouvem. Numa boa, ouvem, né? Mas aqui
Quando você quer ver uma pessoa ficar de semblante duro, começa a mexer com a vida dela. Começa a tocar nos erros dela. Começa a falar do pecado do povo e querer levar, conduzir o povo ao arrependimento. Aí você vai ver uns olhares mais duros. Em geral, o que me dói é que basicamente nós temos dois tipos de pregação ou de ação ministerial na igreja. Quando Arão é a ação de Arão, araônica, e a ação de Moisés, a ação mosaica. Lembrando lá do Sinai. Moisés é o profeta e Arão é o sacerdote. Quando Moisés estava lá em cima no monte, recebendo de Deus, Arão estava lá embaixo do monte, recebendo do povo as orientações. Moisés estava lá em cima, registrando, pegando o registro de Deus, melhor, as tábuas que Deus escreveu, e a tarefa do profeta, ou de qualquer um que deseje ter esse tipo de atuação, não é falar o que está na sua cabeça, na sua ideia, é falar o que Deus coloca em seus lábios, no seu coração, o que Deus lhe inspira, e ele tem que falar aquilo que Deus o manda falar. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. E em geral, quando Deus fala, o povo não gosta, porque é não matarás, não furtarás. Ninguém gosta de ouvir um não. Então a gente vai vendo a experiência profética, não é agradável. Mas o que fica lá embaixo do Sinai, o que fica mais próximo do povo e um pouco mais longe de Deus, acaba por força de circunstâncias, por força de pressão, ouvindo o povo. Mas Arão, democracia. É a democracia. Ou demonocracia. A igreja, e hoje muitas delas têm um governo democrático. Isso não vem de Deus. Quando a liderança da igreja passa a ouvir sempre a igreja antes de ouvir a Deus, porque muitas vezes a vontade de Deus se contrapõe à vontade do povo, e o líder acaba ouvindo o povo, porque ele muitas vezes não depende de Deus, ele depende do sustento que vem do povo. Como Arão, ele fez o quê? Muitos fazem o quê? Atendem o pedido do povo e fazem seu bezerro de ouro. E Arão diz: eis os teus deuses que te tiraram do Egito. Um povo que foi ensinado a não fazer nenhum tipo de escultura. Pouco tempo depois, isso depois de assistir todos os sinais de Deus. Então, E de ter ouvido os 10 mandamentos, porque antes de Moisés subir o monte para receber as tábuas, Deus, do alto do monte, declarou os 10 mandamentos ao ouvido do povo. O povo ouviu da voz de Deus os 10 mandamentos. Então Arão faz isso. Então cada um tem que pensar: estou falando aquilo que Deus quer que eu fale, ou estou falando aquilo que agrada as pessoas? Então Deus aqui prepara Ezequiel para a sua tarefa. E ele falou: Ezequiel, você vai encontrar um povo duro, vai encontrar um povo obstinado. Aqui está dizendo no versículo 4. Obstinado de coração, eu te envio justamente a eles. E lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. E eles quer ouçam ou quer deixem de ouvir. Você vai pregar. Porque a pregação não tem só o objetivo de salvar. A pregação tem o objetivo de conscientizar.
Porque a Bíblia fala de um juízo e Deus trará uma coisa que as pessoas não querem admitir. Negam Deus, negam que haverá um juízo final, porque isso deixa elas, fingem que aquilo não vai acontecer, mas isso não vai impedir que elas venham a enfrentar isso. Não é porque eu não creio na gravidade que ela deixa de existir, né? Pula de um prédio e fala, eu não acredito na gravidade. Vai virar panquequinha ali embaixo. Vai cair, quer acredite ou não, a gravidade agirá sobre ele. Então o juízo virá sobre os que creem e o juízo virá sobre os que não creem, porque endureceram seus corações. Você ia comentar alguma coisa? Não, eu só ia falar que esse trecho agora é interessante pegar o Ezequiel 3, de 16 a 21. Que fala bem essa questão sobre... Nós só completando aqui, Darcy. Deus também chama eles de casa rebelde. Hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. Jesus, o próprio Filho de Deus, esteve, pregou e deu sinais. Uma coisa é falar, é o que a maioria hoje faz. Fala e fala. Agora, Jesus não só falou, mas como provou com seus sinais, como Moisés provou que era profeta de Deus, e mesmo assim o povo não ouviu, né? Muitas vezes as pessoas pedem um milagre, mas mesmo que Deus fizesse, muitos só piorariam a sua condição perante Deus, porque se tornariam ainda mais culpados. O juízo seria pior sobre ele. E no 7 ele repete, mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam ou quer deixem de ouvir, pois são Casa rebelde. rebeldes. Quando a Bíblia fala que Israel é rebelde, será que hoje, como descreveríamos a igreja? Obediente ou uma igreja rebelde? Agora, se você prega e se você não conduz o povo ao arrependimento, aí é falha Do líder, do líder. que torna o povo confortável com o seu Acomodado. É como aquelas passagens que falam, pena que não acho, não sei se está aqui, que falam que eles... Engorda o povo. Não, constituem, que falam aquilo que eles desejam ouvir, né? Tem muitas passagens que falam que eles contratam, chamam pessoas que pregam aquilo que eles desejam pregar. Aqui. Agora, Ezequiel 3,16, Daniel, Aqui. continue, você parou em você. Ezequiel 3,16 até 21. Sucedeu ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-los-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca de seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Pode deixar ela. Semelhante quando o justo O justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço e morrerá. Ele morrerá. Ele morrerá. Porque tu não o avisaste, no seu pecado morrerá, e suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. 21. Mas, avisando tu o justo para que não peque, e ele não pecar,
certamente viverá, porque foi avisado, e tu livrastes a tua alma. Até aí. Quando aqui fala 16, né? Eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Então, atalaia é o vigia, é o que tem a função de avisar sobre o perigo que vem. Então, eu vejo que hoje os sinais estão se cumprindo. Muita gente não acreditava, não acredita na literalidade da palavra. Mas nós estamos no tempo do fim. Deixa eu ver se vocês estão lembrados de algumas coisas que eu sempre comento com vocês. O que prova que nós estamos no fim? Um dos maiores, talvez se não o maior, sinal de que nós estamos no tempo do fim. Israel. O conhecimento se aumentou muito e também a promiscuidade. E também a promiscuidade também está muito difundida. O homossexualismo, essas São sinais, mas não é... Bom, talvez, não sei se eu estou errado, o maior dos sinais. É um sinal que sem ele não teria como cumprir boa parte daquilo que se fala das profecias. Lembrou? Lembrei. O Fala que é? então. É que ao invés de eu ter que ser pegado em toda a terra. Ainda não é. Isabel, vamos lá ver se a Isabel lembra. Você lembra do que estamos falando? Sobre a formação do povo de Israel. O Estado de O Israel. retorno, O povo- não a formação. O povo já existe há muito O tempo. povo já foi formado. Não, eles se juntarem, formarem Nação um país. de Israel. a nação. O retorno de Israel. Porque como é que vai existir a tal batalha contra Israel se não existe essa nação? Queridos, a Bíblia fala que eles viriam dos 4 cantos da terra. No passado, como isso parecia impossível, Não, ou eles botavam de forma alegórica. alegórica. Eu falo, não, virão dos 4 cantos a lutar contra Israel, contra a igreja, vai ser uma guerra contra a igreja. Por quê? Não será isso. Antes do retorno de Israel, como parecia muito difícil, as pessoas tinham dificuldade de entender a palavra. Mas o que está escrito é o que está escrito. As pessoas tendem a querer jogar para uma simbologia. Voltar é voltar para a mesma terra, para Jerusalém, o que se fala hoje. Então, não é uma questão de, digamos, essa discussão que hoje há de criar um Estado palestino. Nunca houve um Estado palestino ali. O que houve antes foi domínio britânico. E antes do domínio britânico, tinha o Império Otomano. O Império Otomano e o Império Romano. Então, foi dividido agora. Muitas pessoas hoje E antes do nem romano, entendem o grego. conflito. Estão altamente olhando algo na televisão, vendo o conflito, mas não entendem que aquilo que está acontecendo, aquele conflito é muito mais espiritual, só que as pessoas não creem nisso. Primeiro que não creem nem na existência de Deus, que Deus criou as coisas, que Deus separou um povo, é porque eles merecem? Não. Não merecem, mas não precisam merecer. Nós não merecemos a salvação. Nós não merecemos a salvação e recebemos. Então, nós precisamos ser atalaias. Por isso nós estamos aqui hoje, a partir de agora, gravando os nossos cultinhos e compartilhando, aproveitando o tempo. O que a gente fala aqui, já estamos compartilhando com outras pessoas. E incentivando que pais e mães e famílias, no seu culto doméstico, quando trabalham a palavra e crescem, façam isso e coloquem. Quantas vezes eu estou aqui dentro de casa, vou ali, assisto uma coisa que me edifica, estou chorando dentro da minha casa e eu pensei, por que eu não posso também abençoar pessoas com aquilo que Deus tem nos falado? Temos que ser atalaia. E aqui diz uma coisa, quando eu disser a um ímpio, olha, inicialmente estamos chamando uma pessoa de ímpio, uma pessoa que está longe dos caminhos de Deus, uma pessoa ímpia que está afastada
do comportamento que se espera de uma pessoa justa. E se você avisar esse ímpio que ele vai morrer, você não está sendo politicamente correto. Avisa uma pessoa, olha, esse teu caminho está te levando à morte. O outro vai falar, o que você tem a ver com a minha vida? Mas Deus está nos chamando para alertar. Já vimos, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Não vai ser uma tarefa agradável. E tu não avisares, queridos, nossa preocupação é com Deus. Se Deus nos chama para avisar que o ímpio, que ele vai morrer, e o atalaia, não vou fazer isso. Eu vou ser processado. Eu vou ser tido como politicamente incorreto. Eu estou constrangendo a pessoa. Eu estou desagradando, eu não tenho direito. Se você ficar ouvindo o povo em vez de ouvir a Deus e deixar de pregar o evangelho, deixar de mostrar o erro e que isso vai levá-lo à morte, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da sua mão o requererei. Queridos, o que importa é o quanto você teme a Deus. Isso aqui, quem é que vai temer? Isso aqui, quem crê em Deus e sabe que Deus vai exigir. Deus vai pedir contas por que você não falou. Ah, eu não era pastor, eu não era evangelista, eu não era isso. Como é que fica, Darcy? Quem que tem que pregar aqui? Quem que tem que falar? Só os pastores, não é? Eu acho que quando Jesus deu a grande comissão, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quando Jesus falou isso, ele não determinou um grupo específico. Se a gente for pegar pelo texto literal, então somente aqueles apóstolos podiam pregar o evangelho. Então ninguém mais tem essa comissão. Agora, o que a gente vê, por exemplo, na dispersão lá em Jerusalém, quando começou depois do apedrejamento de Estevão, todos os que foram perseguidos foram saindo e pregando. Tanto que aquela igreja de Antioquia é fruto disso. É daquele grupo que foi perseguido, foi espalhando e foram falando o evangelho. Foram falando o evangelho. Passando adiante a mensagem de Cristo. E é assim que tem que ser hoje. Cada homem, cada mulher crente em Jesus Cristo tem que testemunhar da sua fé. Demonstrar a luz, né? É para todos. É para adolescentes. É para juniores, né, Bibi? Para juniores, todos nós. Por isso que eu digo vocês, na idade de vocês, qual era a idade de Samuel quando foi entregue por Ana, sua mãe, a Eli, o sacerdote? Ele era novo. Então vocês têm que buscar ter uma vida íntima com Deus. A maior autoridade não é a que vem de seminário. Seminário não dá autoridade a ninguém. Essa autoridade que seminário dá, Deus reconhece? Não. A autoridade vem do Espírito Santo, e o Espírito Santo busca corações sinceros, corações que o buscam com fome e com sede. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se desviar dos seus maus caminhos. Hoje estamos num tempo em que os líderes, ao contrário de ser a atalaia, eles estão sendo os condutores, levando o povo para o mau caminho. Arão ouviu o povo e fez um bezerro de ouro. Vamos ser como Arão, ouvir o povo e pregar o que o povo quer, atender o pedido do povo, sermos politicamente agradáveis, ou vamos pregar a palavra, por mais que doa, por mais que custe a nossa prisão, a nossa morte, e falarmos aquilo que Deus nos pede. E aqui diz assim mais: se avisares ao ímpio e ele não se converter da sua impiedade, do seu mau caminho, ele morrerá, mas você livrou a sua alma. Da mesma forma, quando o justo se desviar da sua justiça, quem é esse justo, então, inicialmente? Alguém que parece que está seguindo os caminhos de Deus. E eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não avisastes. No seu pecado morrerá.
e as suas justiças que tiver praticado não serão lembradas. Quer dizer que o justo foi justo. Chegou no final, Deus colocou uma prova. Aqui fala, Deus coloca um tropeço. Para Adão e Eva, aquela árvore pareceu o quê? Um tropeço. É que Deus quer que eles caiam? Não. Quando Deus coloca uma barreira, para uns é um impedimento, para outros, para um atleta, ele salta sobre aquele tropeço e vence. E isso dá alegria. O tropeço, para uns é um obstáculo, para outros É um desafio. é um desafio e eles vencem. Então o justo, ele terá que vencer. Ele terá que superar as lutas. Por isso que a Bíblia diz, ser fiel até a morte. Olha aqui, ele foi justo boa parte da vida. Lá no final, não serão lembrados toda a sua justiça. Sabe por quê? Porque uma coisa errada que as pessoas pensam, bom, Deus vai ver o que eu fiz. Não somos salvos pelo que fazemos. Somos salvos, acorda, Zé? Somos salvos Porque somos. pelo que cremos. E cremos em Jesus, que a salvação vem dele e nos entregamos ao senhorio dele de coração e alma. O que boas obras o ladrão da cruz pôde fazer? Tem igrejas que acreditam que se você não for batizado nas águas daquela igreja, você não pode ser salvo. Qual foi o batismo do ladrão crucificado que creu em Cristo? Não teve batismo, mas Jesus disse que ele seria salvo. Então aqui diz, não serão lembradas, né, os atos de justiça, mas o seu sangue da tua mão o requerirei. Mas avisando tu, o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Nós vamos ficar aqui, né, cada dia um pouquinho. Não, só Qual? completando. Completando qual? Aquele de Jeremias 1,17. Vamos lá em Jeremias, e aí ele vai ler Jeremias 1,17. Lê para nós. Jeremias 1,17. Pode ler. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. O que você entendeu? Acho que essa passagem é aquela coisa assim, quando Deus manda uma mensagem pra gente, a gente tem que falar, porque senão que vai pagar a gente, que nem a gente estava vendo no outro texto, né? E esse daqui, para que eu não te envergonhe, porque senão, se a gente não fizer a obra, quem vai ser envergonhado, que a gente tem muito aquela coisa, a gente não vai falar, porque senão eu vou passar vergonha, exatamente. Só que aí o que Deus está dizendo é aquela coisa, se você não falar, você vai ser envergonhado. Então, independente, se falar, a gente vai ter aquela vergonha no momento, mas diante de Deus a gente vai estar fazendo certo. Mas se a gente não falar, Deus vai nos envergonhar. Deus que vai nos humilhar. Porque a gente tem que fazer a obra de Deus, independente do que custe. Do que Deus comissionou para cada um, a obra que Deus deu para cada um, essa pessoa tem que fazer. Tem que, independente do... E como se aplica isso para a sua vida? O que Deus te pede para compartilhar? Sempre quando tiver a oportunidade de compartilhar com as pessoas aquilo que eu creio. Por exemplo, nós estamos hoje entendendo que a gente pode registrar, gravar em vídeo, compartilhar hoje com os que estão aqui, amanhã com os nossos netos, com os que virão, com outros amigos e com quem quiser nos ouvir. Isso implica em uma série de coisas que eu tenho falado com você. Às vezes a gente pode criar a oportunidade. Sim, que nem agora a gente está criando, né? Mas estamos criando. Pelo quê? Pelo sentimento que entendemos que Deus nos fez atalaias. Está disposta, não somente no cultinho, mas também em outras oportunidades, falar, gravar. Eu já falo outras oportunidades. Isso. Isabel.
A questão é que não tem muita oportunidade. Tem, é só abrir o seu espaço. A gente cria. Como assim? Por exemplo, hoje você não está à frente de uma igreja, mas você pode criar hoje, com a tecnologia que Deus nos deu. Quantas mensagens nós temos ouvido aí? Não temos ouvido muitas? Tantas pessoas a gente tem lido e ouvido que estão na internet. Às vezes eu escrevo um pouco, mas não sou muito do expor. Eu quero desafiá-las a compartilhar aquilo que Deus tem colocado no seu coração, né? Seja na internet, seja de outra forma. Está disposta a fazer isso? Sim? Não? Vai se calar, Atalaia? Quando Deus manda, a gente fala. E Deus usa os pais. Orienta. Né? Às vezes está me parecendo alguém que fala assim, né? Se Deus me pedir, aí eu deixo fulano, aí eu deixo ciclano. Às vezes Deus já pediu, ou Deus não pediu. Precisa, além do que nós temos lido aqui, além do ide por todo mundo e pregar, o que nós estamos precisando de mais para pregar? A gente já está pregando. Sim. E nós temos que fazer o máximo aqui. A gente continua amanhã, né? Cada dia um pouco, e a gente vai continuando esse tema, digerindo como uma refeição após a outra. Que Deus possa abençoar nossas vidas. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Não é fácil, não é tarefa fácil, porque realmente quando começarmos a tocar naquilo que a gente crê, começarmos a mostrar ao ímpio que o pecado dele pode conduzi-lo à morte. Quero estimular a todos, né, que estão ouvindo a gente, praticarem culto doméstico. A tarefa principal de ensinar os filhos, acho que é isso que a mamãe estava pensando em ontem, a principal tarefa dos filhos aqui nesse momento. Nós vamos, uma vez por semana, estamos lá na igreja. Mas a tarefa principal de educar, de doutrinar, desculpe, de ensinar os filhos é de quem? É do pastor? Não. É de que essa São dos líderes? De quem é essa tarefa? Dos pais. Dos pais. Ensina teu filho. Mas o pai tem que ter uma experiência, a mãe tem que ter uma experiência com Deus e compreender. Eu acho que todo pai, toda mãe que tem uma experiência com Deus, eles são os professores, eles são os orientadores espirituais de seus filhos. E, por exemplo, muitos falam assim, ah, não, mas eu trabalho o dia inteiro. Eu fico pensando, meu marido trabalha quantas horas por dia? De 12 a 15 horas por dia que meu marido trabalha. E como? Mas que tempo que tem para dar para ter o culto doméstico? Todo dia acordamos às 4h45, acordamos os filhos, reunimos... De 5 às 6, né? Aí deu tempo de ir no banheiro. De 5 às 6 é o culto doméstico. Eu acho que cada família tem que realmente tirar um tempo no dia para reunir a família para o culto doméstico. Porque essa função Deus vai cobrar dos pais. A questão é que no tempo vago que as pessoas têm, em geral, elas estão em frente da televisão. Eu sei, o tempo vago é como aconteceu na minha casa. Durante um tempo tinha um culto doméstico, passou-se um tempo, a televisão tomou esse lugar. E acabou-se o culto doméstico lá. Infelizmente, a televisão está sendo um ídolo em muitas casas. Tem-se tempo para televisão, mas não se tem tempo para o culto doméstico. E mais do que culto de igreja, é o culto doméstico. E uma coisa que Deus está colocando no nosso coração, culto doméstico pode ser gravado, colocado no YouTube. Tem gente gastando tempo, filmado besteira, fazendo videocassetada, fazendo coisa e colocando. E nós não podemos colocar o culto da família. O culto onde a gente aprende e compartilhar. Quem quiser ouvir, ouve. Quem não quiser, vai ouvir piada, vai ver televisão, vai ver novela, vai ver besteira. Então, esse tempo, hoje, uma coisa que é aqui só para os filhos, pode ser agora para o mundo. Estimularmos outras pessoas a fazerem o mesmo e a compartilharem a sua fé. Então, na sua casa, num quarto da sua casa, hoje, com a tecnologia, nós podemos colocar isso à disposição de todos. Amanhã a gente continua, tem muita coisa.
eu gostaria daquelas outras passagens que eu Que mencionei. Quando as pessoas falam... Amontoam para si. E tem aquelas outras passagens dos pastores que não apacentam as ovelhas. Ok? Então nós vamos agora orar, encerrando o nosso culto.